Olá a todos e todas. É Daniel Carvalho, coordenador do projeto Luto do Homem, em mais uma iniciativa, mais um vídeo dessa série de conversas que a gente está tendo sobre temas que atravessam a questão do luto e, mais especificamente, a questão do luto masculino, né? A gente está fazendo essa série de vídeos aqui no canal do YouTube do Luto do Homem. É uma iniciativa que está tentando trazer, né, discussões que repercutam, né, nessa temática. Então sigam o canal do YouTube do Luto do Homem, compartilhem esse vídeo para quem você achar que vá se interessar. E faz aquelas coisas todas que a gente sabe que o youtuber faz, sininho, ativar o sininho para ficar sabendo de quando sai vídeo novo, enfim, divulgar, ajudar a divulgar o trabalho, o canal. Hoje a gente está trazendo uma temática que é muito bacana, assim, eu acho das temáticas mais importantes, talvez, quando a gente fala sobre essa questão, que diz respeito à questão das vulnerabilidades, né? Mas vulnerabilidades ligadas a questões sociais, né? Então, como é que essa questão do luto atravessa populações e comunidades vulneradas, né? E eu estou trazendo aqui hoje uma pessoa muito querida, a quem eu tive a oportunidade de conhecer lá na Fundação Elizabeth Kubler-Ross, onde o projeto atua e faz parte. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande pelo trabalho que ele desenvolve, que é o Alexandre Silva, enfermeiro, doutor, né, na temática dos cuidados paliativos. Tem uma série de. O currículo dele é uma coisa fenomenal. Eu vou passar a bola para ele agora, para ele falar um pouquinho. Alexandre, bem-vindo. Muito obrigado Agradeço. por aceitar o convite, aceitar estar aqui nesse espaço falando. Eu queria jogar a bola para você se apresentar. Acho que é melhor do que todo mundo é você se apresentar. Tudo bem? E aí, Daniel? Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com você, que tem especificamente uma temática tão rica e que eu tenho certeza que contribui com muita gente, com muitas vidas, por meio, né, por intermédio desse mecanismo de comunicação. É isso, eu sou enfermeiro, sou professor da Universidade Federal de São João del Rei, no campus de Binópolis, nos cursos de enfermagem e medicina. Colaboro também como pesquisador voluntário num grupo de estudos e pesquisa de cuidados paliativos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Contribuo também com o Instituto Elizabeth Kubler-Ross, com a Casa do Uhum. Cuidar, sempre que tenho oportunidade. Estou falando para as pessoas um pouco a respeito da temática dos cuidados paliativos. E eu acredito que é isso. Né? O mais importante é, desculpa, sou gente que vem fazer para a gente. Bom, vamos lá, Alexandre. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho sobre o teu trabalho, né? Quer dizer, você é enfermeiro, você tem um lugar como profissional de saúde, é, mas eu queria que você contasse um pouquinho qual é esse trabalho que você desenvolve, o que especificamente você faz. Você tem um trabalho muito bonito aqui no Rio de Janeiro, mas que eu sei que não se resume só aqui à cidade do Rio de Janeiro, ele também reverbera em outros lugares. Eu queria que você descrevesse um pouquinho esse trabalho, o que é exatamente e como é que você chegou a ele. Ah, sim. Isso aí. Na verdade, como eu sou enfermeiro, eu trabalho desde que eu me formei como docente. Eu gosto da docência, eu amo da aula, e o estar no meio de alunos, isso instiga e afeta a gente a querer buscar uma transformação do mundo. Eu Uhum. sempre falo que a mente de professor não tem como não ser sonhadora, porque você está no meio de um grupo que sonha o tempo todo, que busca o tempo todo. Então, eu trabalhei desde a formação até hoje com aulas,
mas eu me dediquei a um tempo grande à gestão hospitalar, à gestão de equipe de enfermagem, onde eu coordenava 815 pessoas, um hospital de 400 leitos. Só que eu percebia, desde a formação, que a minha praia era a assistência. Eu gosto da assistência, eu gosto de estar direto com as pessoas que necessitam de cuidado. Então, aí eu fiz meu mestrado e surgiu um concurso na Universidade Federal, eu fiz o concurso e, a hora que eu passei no concurso, eu deixei o hospital, deixei os locais que eu dava aula, para me dedicar somente à Universidade Federal, e a partir de aí, eu pude me debruçar sobre aquilo que eu sempre gostei. Eu sempre me chamou a atenção, me afetou, como as pessoas morrem no nosso entorno e como as pessoas das pessoas que morrem sobrevivem a essa situação e passam pelo processo de morte, morrer e pós-morte com a questão do luto. E aí eu comecei a me dedicar a estudar isso, fiz meu doutorado nessa área, pude fazer uma experiência em Portugal, também dedicado aos cuidados paliativos, mas tinha mais uma coisa que me incomodava, que era como as pessoas em condições de vulnerabilidade de fato passavam por essa situação. Ou seja, se uma pessoa que tem todas as possíveis condições sofre com o processo de morte, morrer e as perdas como um todo, como as pessoas numa condição já de vulnerabilidade de fato, que depois que eu vim a descobrir que isso tem um outro nome, que é o vulnerado de fato passava por essa situação. E eu gosto de pesquisa, mas eu amo extensão. Eu amo extensão, eu amo o extramuro, né, a prática em si, da universidade para além dos muros. E aí eu comecei a montar um projeto voltado para cuidados paliativos e associei isso com a resposta do meu doutorado, que era cuidados paliativos na atenção domiciliar, e eu comecei a pensar cuidado paliativo na atenção domiciliar em população vulnerada. Aí eu pensei em pessoas em situação de rua, mas eu pensei em pessoas em situação de aglomerados subnormais, que eram as favelas, e a favela me chamou mais atenção, inclusive pela exposição que eles sofrem, muitas vezes, literalmente bombardeios por todos os lados. E aí eu quis estudar esse processo e quis vivenciar esse processo dessa forma também. Uhum. Então, esse foi o começo da história, né? Eu acho assim, é muito bacana, assim, né? Porque alguma coisa na tua experiência chamou a atenção para essa Sim, questão de vulnerabilidade social, né? sim, É, eu vou te perguntar assim, o que foi exatamente que te chamou a atenção, sim, mas eu acho que antes é interessante a gente tocar num ponto que você trouxe que eu acho que é muito importante. Você falou, né? Depois eu descobri qual é o nome que isso tem, né? Que não é sim, vulnerabilidade, são vulnerados. E isso faz uma sim, diferença, né? Você totalmente. falar de vulnerados ao invés de falar de vulnerabilidades, né? Sim, sim. Queria que você falasse assim um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, qual é essa diferença? Qual é a importância da gente enxergar essas pessoas como pessoas vulneradas? Ok. Aí, na verdade, eu desenvolvendo todo esse processo, comecei a estudar um pouco sobre vulnerabilidade e descobri que vulnerável é a pessoa que está em risco de ser ferido, acutilado, mutilado, em alguma forma. Ou seja, todos nós somos vulneráveis a algo. Todos nós. Todos nós somos vulneráveis a algo. Quando eu fui perceber os moradores de favelas, de comunidades, em situação de precariedade, essas pessoas não são vulneráveis, são vulnerados. São pessoas que estão já feridos, acutilados e mutilados. Aí estão vários grupos. Um grupo são estes que eu trouxe, os moradores dos aglomerados subnormais.
não é basicamente morar no morro. Tem morro que tem toda a infraestrutura, mas é morar em alguma condição que não tem necessidade de ser morro, com mais de 50 habitações em condições de precariedade, desordenadamente, que crescem de forma desordenada e que tem uma fragilidade no que diz respeito ao acolhimento dos aparatos públicos para que a pessoa tenha dignidade. Aí eu descobri que uma coisa é ser vulnerável, a outra coisa é ser vulnerado. E Então tem é uma muito coisa, interessante não, compreender isso. tem uma coisa no que você traz que eu acho que é importante, porque é, por um lado a gente não pode romantizar a favela e dizer que tudo que acontece lá é lindo e maravilhoso. A gente tem que Sim, ter o nosso olhar voltado também para essas vulnerabilidades que estão ali, vulnerabilidades extremamente sociais, né, que têm raízes históricas e sociais. Mas, por outro, é importante a gente também enxergar a enorme diversidade que tem dentro da favela, para a gente também não achar que absolutamente todo mundo que está lá é uma pessoa que está em situação de miséria ou está passando por alguma coisa. Né? A favela é muito diversa exatamente. e é interessante porque isso me chamou a atenção quando você fez essa observação, né? Para os moradores das favelas que estão em uma situação vulnerável, porque não são todos, né? Exatamente. É porque tem muito a impressão, né, Daniel, que quando a gente fala a palavra favela, a gente começa a imaginar que tudo que está ali é miséria, tudo que está ali é sofrimento. Não. Nós temos bairros e bairros, favelas e favelas, cidades e cidades. Nós não podemos falar todas as pessoas em condições de cidade. Não, cada cidade tem uma estrutura e dentro dessa cidade, cada pessoa, família, aspecto comunitário tem suas particularidades. Então, quando a gente fala de uma população vulnerada no contexto da favela, são pessoas que moram nessas condições que eu citei anteriormente, injustiçados socialmente, que não têm acesso aos serviços públicos com efetividade, tem alguma condição de dificuldade de conseguir a subsistência propriamente dita, somada à questão do analfabetismo, somada à questão da violência, ou seja, o vulnerado em si, a própria comunidade, a própria favela, ela pode ter muitos vulneráveis e alguns vulnerados. Então, o ter o olhar para os vulnerados não significa que é a favela inteira, né? Como nós temos, por exemplo, às vezes a gente trata isso como as favelas enquanto constituição de morro, nós temos condições também nesses aspectos em bairros das nossas megalópolis brasileiras, que são bairros de classe média alta, que têm pessoas vulneradas nessas condições de injustiças sociais ali dentro. Então, não significa que seja só favela. E eu que quis me dedicar somente aos vulnerados de favelas. Então, tem que Ah, ficar muito claro isso, né? legal. Então, assim, o teu trabalho é um trabalho de, nessas comunidades, olhar, colocar um olhar para a questão dos cuidados paliativos, para a questão da morte, do morrer e do luto, né? Isso, Eu queria que isso. você falasse um pouquinho sobre como que isso acontece especificamente nesses lugares, né? Nessas comunidades e com essas pessoas vulneradas. Quer dizer, Tá. qual é a especificidade de você ter um trabalho, um olhar voltado para a questão dos cuidados paliativos, da morte, do morrer e do luto nessas Sim. comunidades, nessas pessoas? A acessibilidade móvel, a mobilidade nesses locais foi uma das primeiras coisas que me incomodou. Uhum. Eu ficava pensando assim, como que uma pessoa frágil, um idoso, uma criança, um adulto, qualquer pessoa, mas especialmente no primeiro momento eu pensei no idoso, em condição de sofrimento, consegue acessar, quando possível, serviços de saúde e os serviços de saúde conseguem acessá-los. Então, isso foi minha primeira indagação para mim poder fazer alguma coisa por aquele lugar, foi descobrir como chega alguma coisa naquele local. E aí eu descobri que dentro de uma comunidade
como eu acabei de dizer, são várias realidades, porém tem guetos, tem locais dentro do local que de fato são vulnerados e que não o poder público não acessa aquele local por inúmeras condições. Aí, se eu for listar, por acesso, por ter uma condição que é impedido o poder público de entrar, outra que é o poder público justificar pelo impedimento quando não há para não ir, e daí por diante. Mas o que mais acontece é que eu descobri que existe pessoa nesses locais sem acesso ao poder público, de alguma maneira, que essas pessoas sofrem mais do que os demais. Porque a precursora, uma das precursoras do cuidado paliativo, da Cicely Saunders, ela já falava que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E quando a gente fala que essa pessoa que está nesse local pode ter uma dor intolerável, e quando eu falo dor, não é só dor física, é a gente pensar na dor física, psíquica, social e espiritual, nós não podemos permitir como cidadão, eu como cidadão, eu não posso permitir e colocar só a cargo do Estado que ele é responsável por, pelo menos, tornar essa dor tolerável. Então, quando eu comecei a verificar isso, eu comecei a perceber que são locais em que as pessoas, apesar da gente viver num país que nós morremos mal, num ranking de 80 países que foi pesquisado, em 2015, na The Economist saiu uma reportagem mostrando um ranking dos 80 países em condição de sofrimento para a morte, né? Condições para morrer. O Brasil está em 42º lugar, ou seja, nós, nos critérios que diz respeito à qualidade, nós estamos menos que a metade. Quiçá as pessoas nessa condição. E aí eu comecei a perceber que as pessoas naquela condição sofriam de uma forma intolerável e que quem fazia alguma coisa para aliviar o sofrimento deles era a própria comunidade. Então eu descobri, ao mesmo tempo que eu fiquei triste pelo sofrimento dessas pessoas sem acesso ao que ele tem direito, eu fiquei feliz, por outro lado, de ver como a comunidade se organizava para poder contribuir para que essa pessoa tivesse o mínimo de dignidade. Porém, o que mais me incomodou foi situações como visita de profissionais de saúde que não chegam em determinados locais, pessoas com dores. A gente estuda a escada analgésica da dor, que tem, conforme a literatura, de 3 a 4 degraus. Uma pessoa com dor moderada física que precisaria de algum medicamento que já estivesse num degrau 2 ou 3, recebendo medicamento que está no degrau 1, e ele tem dor insuportável, essa pessoa sofre em casa com a dor física, além da dor social que ele já carrega pelo isolamento, que se soma por ser morador da favela e de uma área que não entra o poder público e que ele é marginalizado muitas vezes por aquela condição. Então, isso não me matou, isso me fez viver, de pensar que a gente pode, de alguma forma, e tem o dever de corresponsabilidade, inclusive enquanto professor, enquanto servidor público federal, é o meu papel no extramuro levar aquilo que teoricamente a gente ensina num dos pilares da educação superior, que é a educação, outro a pesquisa e outro a extensão. É meu papel estender a universidade para esses locais. E aí, quando às vezes me perguntam, Daniel, você é mineiro, mas por que você escolheu o Rio de Janeiro? Eu gostaria de locais em que tivessem um número de elementos e um laboratório significativo, onde tivesse uma miscelânea de tudo um pouco. Porque, às vezes, a gente pode entrar numa comunidade específica, no interior de Minas, por exemplo, que tem condições de aglomerados subnormais, porém, não tem a questão da interferência da violência, não tem a interferência da questão da dificuldade do transporte público. E, para mim, o Rio de Janeiro é onde aproximadamente de 23%, não posso afirmar, mas de 23% a 30%
da população do Rio de Janeiro mora nessas condições. Então é expressivo. E por isso eu escolhi desenvolver em 2 comunidades que, de fato, pudessem ter, inclusive, um olhar de mídia, não para mim, mas pelo que eu conseguisse para essas pessoas, um local de mídia para que aquilo pudesse ser fomentado e replicado em outras comunidades. E aí, o deparar com o início, coincidiu com o meu doutorado, de ir visitando e descobrindo quem era quem, eu deparei com uma situação, com várias situações de muito sofrimento humano. De muito sofrimento humano. Sofrimento humano de pensar, por exemplo, como eu vou sepultar o meu parente que morreu. E aí eu deparei com situações em que a pessoa sepultava o seu ente querido na sala da sua casa, por exemplo. É claro que é crime, é proibido, não sei o quê, mas ele não tinha condição de tirar o paciente, a pessoa, o seu ente querido dali. E aí eu falava, meu Deus, como acreditar? A pessoa ter que desenvolver um luto, entre aspas, normal, que não existe, a normalidade. Desculpa, gente. Opa, só um minuto. Acho que eu estou no meio de uma sinusitezinha, o negócio está pegando aqui. Mas, numa situação como essa, um luto, entre aspas, normal, que não há um perfil de normalidade, mas uma pessoa que ainda sofre com o luto de pensar assim, eu não tive condição nem de dar um sepultamento digno para o meu familiar. Isso começou a me chocar muito, e também, Daniel, de ver como essas pessoas resolviam o seu sofrimento diante das perdas, sem acesso a profissionais de saúde, sem acesso a terapias não farmacológicas e farmacológicas, tipo, tem que engolir a perda e resolver por si só, entendeu? É muito interessante assim que você traz, porque chama a atenção para algumas coisas, né? Você traz, por exemplo, a ideia de dor total da Cicely, né? E Cicely Saunders, enfim, como você disse, precursora dos estudos de cuidados Dos cuidados paliativos, enfim. paliativos. E essa ideia da dor total da Cicely eu acho muito interessante da gente trazer aqui, porque ela fala de uma dor que a dor ela tem basicamente 4 aspectos, né? O aspecto psicológico, o aspecto físico, o aspecto espiritual e tem um aspecto que muitas vezes, né, algumas pessoas negligenciam a importância dele, mas que eu acho que a tua experiência mostra como ele é importante, né? Que é o aspecto da dor social, né? Como que a experiência social afeta essa percepção e essa experiência de dor, né? Bom, aí as ciências humanas colaboram muito nesse sentido para apontar como é que a nossa sociedade brasileira contribui, né, para essa experiência de dor social. Quer dizer, a gente consegue resgatar raízes aí, né, escravocratas, né, raízes numa tradição extremamente racista, de genocídio do povo indígena. Quer dizer, tem uma série de coisas que na nossa história apontam e ajudam a entender o que é essa dor social que você, por exemplo, está trazendo na tua experiência e vê cotidianamente na tua experiência, né? Nós temos recheio de bolo nisso, né, Daniel? Muito. E eu acho interessante porque, assim, o que você traz, né, nesse teu olhar é uma grande invisibilidade dessas pessoas, né? Quer dizer, há uma invisibilidade estatal, uma invisibilidade social, e são coisas que a gente não vê. Eu fiquei muito impactado com você falando essa questão desses exemplos que você deu, né, de como é que essas comunidades resolvem isso, muitas vezes não conseguirem enterrar seus entes queridos, ou não terem condição de enterrar, ou, enfim.
E são coisas que agora a gente, como sociedade, está vivendo isso de uma forma explosiva, né? Mas que, E que não é só aquele morador, não é só exatamente, ele, agora está para todo mundo de não É, conseguir acompanhar. e é interessante da gente perceber como, de uma certa forma, claro, guardadas as devidas proporções, essas populações já estavam vivendo boa parte do que a gente agora está vivendo, né? Não tem nada diferente para eles em muitas É. situações. E aí eu queria ouvir você um pouquinho falando sobre essa questão da invisibilidade, né? Quer dizer, como é que essa invisibilidade social, como é que essa estrutura social se atravessa na experiência de dor e, consequentemente, na experiência de luto dessas pessoas, né? Porque você lida diretamente com pessoas que estão, muitas vezes, estão em fim de vida e, eventualmente, acabam morrendo. E também com os familiares e pessoas que rondam, né, esse ente querido que se foi. Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho sobre isso, assim, como é que é essa experiência de luto carregada dessa dor social, né, que a gente Ok. conversou aqui agora. O projeto como um todo, eu comecei ele sem ser projeto, mas como voluntariado, visitando pessoas nessas condições de uma determinada comunidade e fazendo a rede com os moradores para que pudesse apoiá-los numa condição de sofrimento. Então, começamos a fazer escala de banho para acamados, conseguir remédio para aqueles que não conseguiam, conseguir uma prescrição médica de um medicamento controlado que ninguém tinha condição de ir lá para poder consultar, conseguir acesso, conseguir fazer rede, conseguir tecer rede. Hoje, na verdade, esse voluntariado se transformou num projeto onde temos mais atores, a gente está buscando construir uma comunidade compassiva, uma comunidade que vai ter um olhar compassivo sobre as pessoas que sofrem, né? E com uma abordagem muito menos pessoal só minha, mas de um grupo muito maior, que a gente vai desenhar uma rede e aquilo vai perpetuar naquele local. Porém, quando a gente fala de invisibilidade e de dor total, Cicely Saunders, isso me incomoda muitas vezes, Daniel, porque tem profissionais não enfermeiros que me vê falando de dor total e quando eu entro para falar de dor social, fala assim: falar de dor social tem que ser o assistente social. Oh, que coisa boa! Tem que ser o assistente social, tem que ser o sociólogo, tem que ser o historiador, tem que ser. Mas por que eu, enfermeiro, não posso falar de dor social enquanto a Organização Mundial da Saúde fala que eu tenho que ver o ser humano como integral? E quando eu vejo e percebo ele como integral, ele é físico, psíquico, social e espiritual. O diferente, que muitas pessoas não entendem, é que intervenções sociais contidas eticamente e legalmente para o assistente social, para o psicólogo, para o enfermeiro, para o dentista, para o médico, cada um desenvolve a sua. Mas Uhum. observar a dor social, psíquica, espiritual e física é uma obrigação de todos nós. E buscar meios para aliviá-la é uma obrigação de todos nós. A intervenção específica de cada formação que é responsabilidade do profissional daquela área. Isso tem que ficar muito claro, porque eu já recebi críticas das pessoas falando assim, não, mas quem tem que falar de dor social é o assistente social. Eu falo, então, possivelmente, você não estudou o conceito de saúde. Se você acha que enfermeiro fala só de dor física, só de ferida. Tem gente que pensa que enfermeiro só fala de vacina e de ferida. Não, eu enxergo a pessoa e eu sou obrigado a enxergá-la como um todo. Então, quando a gente traz essa situação de falar da dor social e da invisibilidade, eu queria deixar, né, que a gente possa refletir de uma forma bem substancial que a gente depara com discursos prontos da sociedade relacionados a moradores de favelas que, por exemplo, se a gente fala assim, a pessoa, eu deparei com uma situação que a pessoa estava sendo, isso eu deparei agora esse ano, uma pessoa que nós fomos acolher, que morava sozinho, numa condição muito precária, que a gente percebeu uma ferida nas costas dele e ele estava sendo comido por rato. Tinha rato comendo esse senhor.
Determinadas pessoas que a gente fala isso, falam assim, mas também, né, morador de favela. Pô, mas que é isso? Quem falou que aonde morar, onde habitar, determina o que a pessoa pode passar ou não? Isso é uma questão de dignidade. Isso está muito antes de morar num duplex, num triplex, numa favela, num barraco, na rua. É uma questão de dignidade. Então, o pessoal das favelas, das comunidades, eu acho muito bom, inclusive tem vários movimentos, a voz da comunidade, a voz da favela, as pessoas se organizam nas comunidades para que eles possam ter voz, porque muitas pessoas que não vivem aquela realidade, que não é de tudo precária, que tem muita questão positiva, como você mesmo diz, social, cultural, histórica, que muitas vezes, para ele ser visto, para ele ser olhado, tem que pôr grande megafone e falar: somos pessoas normais, entre aspas, somos como todos, somos gente. Né? Eu não estou falando da normalidade social nem psíquica, eu estou falando assim: somos como vocês. E aí me incomoda muito porque as pessoas que não vivem naquela condição, é o que eu estava falando, eles têm certeza que tudo se justifica porque ele mora ali, porque ele pode passar por isso. Ele enterra um corpo, ele tem dificuldade de enterrar e sepultar um corpo, mas também ele mora ali. Despenca uma casa, mata 3, mas é porque ele mora ali. Primeiro, que muitos não escolheram. Segundo, que muitos escolheram porque ali é sagrado para ele, aquele local tem um histórico, aquele local tem um componente de sacralidade da sua vida, tem todo um histórico. O que a gente precisa é dar condições a essas pessoas. A Organização de Desenvolvimento Social, a ODS, determinou que até 2030 a gente teria para poder urbanizar as favelas. Ou seja, hora nenhuma ela falou, nós não vamos dar conta porque o tempo está curto. Né? A gente sabe que não. Mas hora nenhuma a ODS, né, quando quis citar isso, falou que era para acabar com as favelas. Ele falou para urbanizar, para dar condições. Né? E quando você traz essa questão da dor total, acho que eu já abordei bem, porque muitas vezes não tem como eu verificar uma dor física se primeiro eu não busque subsídios, muitas vezes não por mim, mas eu tenho que contar com outros, para poder diminuir essa dor social da impotência e aí o não acesso, vamos falar assim, o não acesso a determinados bens. É inacessível determinados bens para essas pessoas. Para depois controlar a dor física, porque às vezes a questão é chegar até no local, às vezes é quando está chovendo, e às vezes é quando o esgoto clandestino estoura e invade determinada casa. Isso não é raro, isso é comum. Nas épocas de chuva, a apreensão é 24 horas, então é uma dor psíquica, social, espiritual de muitos perguntar onde está Deus, aonde está Deus comigo nessa? Que culmina muitas vezes na dor física. Que a dor física muitas vezes é consequência de tudo isso. E quando a gente fala no processo de luto, muito me incomodou, Daniel, e é interessante falar sobre isso, muito me incomodou principalmente por condições em que as pessoas não morrem. Uma coisa é os que morrem doentes e os que morrem pela violência. Muitas pessoas que morrem pela violência, eles sepultam, sabe lá se é de fato todos no cemitério público ou não, mas as famílias, elas são muitas vezes tolhidas de verbalizar o luto. Tolhidas de verbalizar. Eu vou dar um exemplo claro. Se o filho era uma pessoa que trabalhava para um poder paralelo na comunidade, aquela mãe muitas vezes não tem o direito de chorar a perda, de expressar a perda, porque tem coisas atrás de coisas, ou seja, quando fala coisa atrás de coisas, tem órgãos legais ou ilegais que estão com um olhar sobre essa pessoa. Ou seja, que manifestação é essa? Ah, mas tudo bem, era um bandido, era um polícia,
Mas e aí? Essa família tem um luto a ser vivido. E outra questão são o das pessoas que vinham doentes, que passavam por processo já de doença crônica, e que quando perdem alguém, e a comunidade está, por exemplo, em algum conflito, e aí eu não falo só conflito interno, conflito externo com conflito interno também, e essas pessoas não têm a capacidade, a possibilidade de sair naquele dia de casa para poder sepultar o seu ente querido, e muitas vezes ele vai duas pessoas para sepultar aquela pessoa que estava acamada, por exemplo, porque não pode ter movimento, foi dado um toque de recolher pelo poder público ou não público, que hoje não pode sair à rua. Então, não é uma condição como as pessoas vivem fora de determinadas comunidades, que tem uma interferência de um poder paralelo e não paralelo, né, público, que é diferente do convencional. Né? É muito, é muito importante isso que você traz. Assim, você toca numa questão que você falou há pouco aí, que é a ideia de dignidade, né? E como isso é fundamental e é, muito, é tão vilipendiado hoje em dia, né? A gente Ele achou penteado, que é a isso. gente já tinha resolvido isso em 1948 com a Declaração dos Direitos Humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente está em 2020, né? A declaração está aí se encaminhando para já completar 100 anos, depois de várias experiências marcantes, né, na história da humanidade, e a gente ainda não resolveu isso, né? E a Exatamente. sociedade brasileira ela é muito específica nesse sentido, né? Porque se a gente não enxerga aquele ser, porque assim, quando a gente fala de direitos humanos, eu sempre faço essa observação, sabe, Alexandre? Sim, A gente fala muito de direitos humanos hoje, existe uma grande disputa, inclusive disputa política sobre isso, e as pessoas falam, não sei o sim. quê, e a gente, eu acho, né, essa é uma visão muito particular minha, eu acho que a gente se engana muito quando a gente acha que o que está em disputa é a noção de direito. Porque o que está em disputa não é a noção de direito, o que está em disputa é a noção de humanidade, Humanidade, né? exatamente. É o que é a gente enxergar o outro como um ser humano, ou pelo menos como um ser humano igual, né? Porque tem gente que até enxerga a humanidade no outro, mas uma humanidade que é menor, né? E isso coloca absolutamente em xeque a noção de dignidade que a Declaração dos Direitos Humanos, inclusive, traz como uma das principais, né? A dignidade humana. Excelente. Então, Essa fala sua é excelente. quando você coloca essa questão desse exemplo forte que você deu, né? Quer dizer, onde é que está a dignidade aí, né? Quer dizer, onde é que está a dignidade dessas pessoas? Porque é claro que você traz um exemplo muito marcante, mas uma pessoa que mora com esgoto na frente da casa dela também bate na questão de dignidade, né? A pessoa Sem que dúvida nenhuma. mora num lugar desse e é atravessada Que por uma tem hora para entrar e e sair. isso. E que é atravessado, inclusive, por experiências profundamente sociais e históricas, como questões de raça, questões de gênero, questões inúmeras, né, territoriais, geracionais, enfim, tem uma série. Né? Isso também reflete na questão da dignidade e da humanidade dela. Né? Então é Ótimo. muito importante você trazer isso, assim, porque eu acho que colabora muito para o debate essa tua visão, sabe? E Obrigado. eu queria ouvir você assim falar um pouquinho mais como é que essa questão da dignidade humana e como é que essa questão da própria noção de humanidade se refletem nessa experiência da morte e do morrer dessas pessoas, né? Sim, Fala, pode falar. pode falar. Né? Eu queria, antes de falar isso, eu queria sugerir um texto que eu acho muito bom, que Ótimo. é a Bioética de Proteção, uma ferramenta para avaliação das práticas sanitárias, de Fermi Roland Sherman. Muito interessante, e tem um pesquisador da Fiocruz, no Brasil, que estuda num grupo de bioética essa questão da bioética dos vulnerados, no centro de bioética. Então, ele estuda a bioética dos vulnerados. Eu acho que é interessante quem puder acessar e buscar, que essa questão, inclusive dos vulnerados que eu falei, fica muito claro. Quando a gente fala dos direitos humanos, como você bem colocou, né, que já está estabelecido
uma diretiva desde 1948, mas que isso na prática a gente percebe que muitas vezes as pessoas entendem que entendem não, agregam os direitos humanos a um favor público, a um favor público. Ou seja, eu estou fazendo um favor da pessoa ter condição de andar num ônibus não lotado. Eu estou fazendo um favor de dar dignidade à pessoa para poder sair e entrar em casa. E não é um favor, é um direito. É um direito. Quando a gente vê muitas pessoas gritando por seus direitos, ele não está gritando por um favor. Ele está gritando por uma coisa que já foi constituída e já foi conseguido, e não foi para ele, foi para nós. É um direito meu não ver uma pessoa morrendo nessas condições. É um direito meu, não só da pessoa que está ali naquela condição, mas é um direito meu não ver isso. Então, eu acho muito interessante quando a gente discute sobre direitos humanos e que a gente fala do direito a uma morte digna. Nós estamos falando de uma pessoa que, no processo de evolução da doença, uma doença, por exemplo, potencialmente incurável, que ele tenha condição de ser acolhido, aliviando todo o processo de dor e sofrimento, em todas as dimensões que nós falamos, que ele tenha um luto, uma morte assistida e compassiva, ou seja, que ele possa ser ajudado. E aí, quando as pessoas perguntam, mas como que você ajuda a morrer? Muitas vezes não é ajuda mecânica, é a presença. E para muitos deles, faltam a presença de alguém que possa falar com ele e a família assim: tá tudo certo, não tem nada errado no processo, é uma doença que evoluiu, chegou próximo agora à morte, nós estamos aliviando para que o seu familiar não tenha um sofrimento considerável, você fez o que pôde para aquela situação e que eu possa dar um parecer e um ombro para ela profissional, né, mais do que local, para que eu possa ouvir os sentimentos, as culpas, os medos, as dificuldades dela ter passado por aquele processo, ou seja, na elaboração própria do luto. Isso não é favor, isso é direito. E quando a gente fala de direito humano, nós temos o direito de morrer dignamente. Agora, Daniel, é muito assustador, porque ainda, fora das favelas, ainda se morre muito mal. Aí eu quero colocar assim, quanto mais num local como esse, se a gente for imaginar, se fora as pessoas com saúde suplementar, além do serviço público de saúde, que convenhamos, o Brasil está dando um show perante os outros países pelo nosso serviço público de saúde, né, que eu tenho muito orgulho da gente ter o Sistema Único de Saúde no Brasil, mas assim, mesmo as pessoas que têm o Sistema Único de Saúde e um serviço suplementar de apoio, a gente vê que as pessoas ainda morrem mal, porque muitas pessoas não compreendem que a morte é parte da vida e que a morte, ela gera um sentimento de perda, porque eu fico muito incomodado quando as pessoas acham que a gente que é do cuidado paliativo, vocês que preparam a pessoa para a morte. Aí eu gosto de perguntar, sabe? O que é preparar para a morte? Eu não acho que tem preparo para a morte. Eu acho que tem acolhimento para o momento da morte. E vocês já devem ter discutido muito a questão dos orientais diante a morte, diante o luto. As pessoas têm uma impressão, uma falsa impressão que as pessoas de determinados países não têm dor quando perdem alguém, não têm sentimento quando perdem alguém. E todos têm. Existem ritos e formas de cada cultura e cada local elaborar o alívio dessa dor. Aí, quando a gente pensa que tem pessoas que não têm direito aos mecanismos e ferramentas para aliviar o seu sofrimento e para que esse momento seja atenuado enquanto sofrimento, aí a gente depara com uma situação de um direito humano que não foi respeitado, de alguma forma. E aí eu trago de novo a fala de, por exemplo, cuidadores, né? Nós estamos aqui falando, por exemplo,
é, de uma questão de um grupo destinado e voltado para a questão do luto do homem, eu deparo muitas vezes com homens cuidadores de mulheres acamadas, que eles são negligenciados pelo poder público de não ter alguém que entre naquele local e ampare, e amparar não é cuidar para ele, não é assistencialismo só, é que o dê apoio para cuidar, porque é mais difícil do que para a mulher. Porque a mulher já tem uma questão da dinâmica familiar que a mulher por si só não é que tem que ter, mas as mulheres que eu convivo, elas têm por si só, nas comunidades eu falo, por si só uma questão de serem cuidadoras natas, de ter nascido naquele local, ter cuidado dos irmãos, ter cuidado dos filhos, ter cuidado dos netos e cuidado do marido. Mas não é muito comum ver um homem fazendo isso. O homem, normalmente, nesses locais, ainda tem aquele estereótipo de sair para trabalhar e trazer comida. Apesar disso, está mudando muito e a gente compreender que não tem que ter gênero quem sai e quem fica. Claro. Mas é o que eu deparo, é o que eu vejo. Toca no Porém, lugar de quando... provedor do homem, né? Dessa Exatamente. masculinidade que impõe a ideia de provisão, né? Exatamente. E que ele não é cuidador, que ele cuida conseguindo comida, conseguindo dinheiro, né? E aí, quando eu deparo com esses homens, e muitas vezes idosos cuidando de idosas, às vezes são familiares que vieram de outros estados e tem só o casal. Então, tem um marido cuidando de uma mulher acamada, que eles são negligenciados, primeiro, pelo poder público, e segundo, por ser homem, Daniel. Como se ele fosse homem. Homem por si só, ele não precisa de acolhimento, porque o homem não sofre. Porque ele é homem. E eu deparo com determinados senhores, jovens, às vezes até jovens rapazes, que cuidam de pessoas que estão sob sua responsabilidade em situação vulnerada e em condição possível de doença grave, que quando eu dou oportunidade a eles para falarem, eu costumo fazer 3 perguntas básicas que me ajudam muito, sabe, Daniel? Eu sempre que vou acolher as pessoas, isso é parte de um protocolo de cuidados paliativos, que é o SPIKES, eu resumi ele para uma prática diária minha que eu vejo como muito útil, que é perguntar a ele, primeiro, o que você sabe dessa condição que está acontecendo? Eu pergunto tanto para a pessoa que está sob os cuidados, quanto para o cuidador. E aí eles me trazem o que eles sabem daquilo. E muitas vezes, nessas condições vulneráveis, eles não sabem nada. E eles têm apenas o nome do diagnóstico na mão. E eles não têm condição de tirar aquela pessoa e levar em determinado local para ser cuidado. A segunda pergunta, quais as suas dúvidas? Muitas vezes, como ele acha que ele não tem nem o direito de perguntar, ele nem tem dúvida na primeira vez, ele me traz na segunda. Porém, a terceira pergunta, quando eu pergunto a ele quais são as suas expectativas e vontades, para esses homens especificamente que eu estou te falando, aí ele descarrega, aí ele despeja. Porque ele nunca foi ouvido, porque normalmente o homem não precisa ser ouvido. O homem não sofre. E esses homens, que além de muitas vezes serem provedores e serem cuidadores, eles carregam um peso muito grande da dor da não possibilidade de exteriorizar aquele sofrimento de possível perda de um ente querido. Primeiro, por ser homem, segundo, por já estar naquela condição de injustiça social que o leva à dor social antes mesmo dessa condição, por não ter muitas vezes dinheiro para dar a condição possível, como ele é visto como provedor, ele se sente muitas vezes culpado. Ele fala, eu não fui um bom marido, porque ela não podia estar passando por essa situação. Eu trouxe ela para casar comigo e ela está numa condição aqui que eu queria estar dando uma condição ela maior. Ou seja, muitas vezes eu encontro esses homens com uma dor quadruplicada e somada e amarrada e costurada e fechada pela dor do silêncio, por ser homem e não Perfeito. poder verbalizar. Eu costumo falar, Alexandre, muito assim, para as pessoas quando elas vêm. Porque tem muita gente, assim, né, que às vezes chega e fala assim, poxa, mas o homem no sofrimento ele é tão silencioso, né?
tem tanto silêncio, ele não fala, ele não se coloca. Quando ele fala que já está tudo bem. Exatamente. Enfim, quer dizer, olha quanta questão social que a gente tem aí, porque uma das coisas que eu falo é assim, a masculinidade, né, do jeito que as masculinidades são construídas na nossa sociedade, elas são muito pesadas e têm um poder tão forte que chega a silenciar, né? Chega a silenciar Opa, o homem no seu sofrimento e na sua dor. E você traz mais dimensões dessas masculinidades agora atravessadas por questões sociais, né? sim, Então, sim, como é que essas masculinidades, nessas situações sociais específicas, como é que elas são mais silenciadas ainda, né? Porque são questões que sim, também remetem à economia, né? Questão econômica das pessoas, a questões sociais de forma geral, enfim, questões de, como a gente falou lá atrás, né? Questões de raça, sim. geracionais, enfim. E eu costumo falar assim, o silêncio do homem, né, enlutado, o silêncio do homem que sofre, ele muitas vezes, para não dizer quase sempre, ele é um grande grito de dor, né? Esse Opa, silêncio se ele é. grita, esse silêncio muitas vezes ele grita, né? E é exatamente o que você está trazendo, né? É, Eu e, gosto muito, Daniel, de uma frase do Rumi ou Rumi, eu não sei como aham, pronuncia, que ele fala assim: há uma voz que não usa palavras, escute. aham, Essa voz desses homens especificamente, nós estamos voltando para isso agora na isso, nossa conversa, ela muitas vezes ela não vem em tom de palavras, ela vem em questão de olhar. Eu uhum, gosto muito de uma passagem da Bíblia que fala que a candeia da alma é o olho, ou seja, a lamparina da ânima do outro, né? Está nos olhos. E eu fico percebendo com essa trajetória minha, e por conviver muitas vezes com as pessoas assim, a gente vai ficando mais maduro e mais expert em olhar o olho da pessoa com uma análise de sofrimento. E eu fico impressionado como o homem não coloca essas palavras de forma, né, clara, como muitas mulheres conseguem de forma tão genuína, como o olhar deles assim gritam por ser ouvidos de alguma forma. E o ser ouvidos não significa que ele vai te falar 1000 palavras na hora da conversa, na hora do acolhimento, mas ele grita por falar assim: eu preciso de presença, sozinho está difícil. E o olho grita aquilo, ele grita. Então, muitas vezes eu falo assim: eu percebo que você está precisando de ajuda. Em que eu posso te ajudar? Porque às vezes ele quer pular a parte de falar do sofrimento. Isso deixa ele mais confortável e ele vai direto para o pedido de ajuda. Essas pessoas nessas condições vulneradas, muitas vezes o grito deles, o Daniel, o grito vem antes do grito da dor psíquica. Ele vem do grito da dor, por exemplo, de não estar podendo sair para conseguir a sobrevivência, a subsistência, e de pedir comida. Eu estou precisando hoje de comida. Eu preciso de arroz, feijão. Meus filhos não tá, como eu não estou saindo, não está tendo como eu ajudá-los. Então é bem isso. eu fiquei pensando aqui agora, Alexandre, você falando, né? Porque essa é uma característica, é isso que você traz em relação às masculinidades, né? Como é que elas afetam essa experiência de enfrentamento do luto e enfrentamento, às vezes, até Sim, de um adoecimento ou da própria terminalidade, da própria finitude. Isso em famílias mais abastadas, digamos assim, né, com mais condições sim, financeiras, a gente já vê que isso é uma questão muito pesada, né? Quer dizer, essa experiência da masculinidade, ela vem, em geral, né? Aqui é uma grande generalização, óbvio, mas ela vem, pelo que eu vejo assim lá no projeto, vem com uma grande carga de culpa, vem com uma grande muito. carga de silêncio, né? Vem com vários lutos que não tiveram espaços durante toda a vida daquele homem e que naquele momento de uma crise profunda, aqueles lutos acabam emergindo. Então tem características que as masculinidades vão dando a essas experiências no enfrentamento da morte e do morrer, que são muito peculiares ao lugar do homem. Mas quer dizer, o que você traz é um olhar mais cuidadoso, né, para quando essas masculinidades são também atravessadas por questões sociais, né, Sim, por diferentes questões sociais. Então,
Eu lembro, por exemplo, de alguns, eu consigo lembrar de alguns exemplos de homens que passam pelo grupo e ao perder, às vezes, uma filha, uma esposa, um filho, ou um esposo, ou sei lá, alguém, algum ente querido, eles vêm com essa fala, né? Eu podia ter feito mais, né? Eu podia ter feito mais, eu podia ter sido Muito. um homem Porque melhor. como ele tem esse papel, entre aspas, do provedor, ele se culpa muito antes que Isso. outros o Isso. culpem, né? E o que você traz. Só que qual é a questão, assim? Qual é a necessidade da gente ter um olhar singular para essas questões sociais? É que nessas populações vulneradas, essa culpa. Quer dizer, vem com culpa também, vem com muita culpa. Mas essa culpa, ela toca em lugares diferentes. Ela é uma culpa porque muitas vezes, eu não dei de comer, né? Faltou comida. Sim. Faltou às vezes coisas básicas, né? E que para tecer com o que a gente estava falando, tocam na própria noção de dignidade dessas pessoas, De né? dignidade, Então exatamente. é uma experiência de masculinidade no luto extremamente singular e específica e que você traz assim que impacta muito, né? Eu Eu tenho uma situação bem característica, o Daniel, que foi um senhor que é gari, ele perdeu sua esposa ainda jovem, com uma condição crônica, e ficou com ele um adolescente e duas crianças, e ele teve que continuar sendo gari, né? E esse filho adolescente, ele ajudava a cuidar dos outros dois para ele poder trabalhar e buscar o sustento da casa, né? Então, assim, durante a doença da esposa também, os filhos e os vizinhos ajudavam muito. Quando esse senhor ficou, né, ainda jovem, ficou viúvo com esses três filhos, eu lembro de ouvir os comentários das pessoas falando assim, as pessoas que participavam de uma ação voluntária que ajudava a cuidar dessas pessoas que quiseram contribuir por meu intermédio, e falaram assim: agora que ela morreu, possivelmente ele deve entregar esses filhos para alguém. E eu fiquei muito incomodado com aquele julgamento e quis perguntar o porquê que essa pessoa pensava que ele tinha que entregar, ela tinha certeza que ele iria entregar esses filhos para alguém. E aí eu quis conversar com ele. É interessante a gente, pós-morte de uma pessoa que acompanhou, a visita pós-luto, a gente fala no cuidado paliativo que ela é boa depois do 10º dia e antes do 30º dia, né? Nesses 20 dias aí, é interessante para não deixar passar muito tempo e não ir bem próximo, para a gente, de fato, fazer aquelas perguntas, inclusive, o que você sabe, o que você sentiu, eu posso te ajudar em alguma coisa, e aí, multiprofissional, as pessoas acolherem. E aí eu fui visitá-lo, e aí eu perguntei a ele, o que é que mais tem te incomodado? E eu com aquela fala daquela mulher na minha cabeça, que ele possivelmente ia entregar os filhos. Ele falou que o que mais incomodou ele foram os julgamentos, ainda no velório da esposa, com o que ele ia fazer com os filhos. Ou seja, e ele, no auge do seu sofrimento, por ser homem, e ele era um homem apaixonado por essa mulher, que está com os filhos até hoje, e ele faz um malabarismo e tem conseguido criá-los, ele foi julgado desde aquele momento por ser homem e pela frieza e a insensibilidade que os outros esperam que ele, por ser homem, tenha de ter perdido a mulher, ou seja, ele entregar os filhos e arrumar outra amanhã. Não, mas é um senhor que vivenciou o luto, ele vivenciou a perda, né? O processo de elaboração do luto, ele cuida dos filhos, ele está junto naquela situação, e ele tem uma outra pessoa hoje, uma companheira que não mora com ele, ela mora na casa dele, mas que ele tem conseguido fazer esse malabarismo para. Isso é a escolha dele, eu estou só dando um exemplo. Por ser pai, por poder vivenciar o luto, mas além de todas as dores que nós falamos até agora, da social, da perda dela e de tudo isso, ainda tem a dor do julgamento por ser homem, né? Que as pessoas falavam, não, tem certeza, isso aí dura só 2 meses, daqui 2 meses você larga esses meninos. Então, isso é muito pesado. É. Né? Alexandre, maravilhoso o nosso papo. A gente poderia ficar aqui até amanhã, sei lá. A gente já está chegando aqui num certo limite de tempo. Isso.
E, bom, para esse final eu queria, assim, uma última questão que eu trago antes de repente te colocar aí. De repente, se você quiser emendar também, tudo bem, para as considerações finais. Mas eu queria que você falasse assim, até para a galera que está assistindo a gente e que vai assistir depois, enfim, é, o que, que você pode trazer assim, com esse olhar da tua experiência e até um pouco mais especificamente no olhar para a masculinidade, para esses homens que vivem em comunidades vulneradas ou em situações vulneradas, como é que a gente pode olhar para essas pessoas de modo que a gente possa facilitar e permitir, talvez, né, já que a gente, como sociedade, muitas vezes não permite, um luto um luto melhor, vamos botar assim, não sei se seria um Sim, termo bom, né? Mas estou entendendo. a gente facilitar um processo de luto que seja digno, né? Para usar uma palavra que a Sim, gente usou assim. sim. Eu acho muito interessante falar para dois grupos. Um grupo são grupos de profissionais que, de alguma forma, atuam nessas comunidades. Outro são os grupos dos homens que vivenciam ou vivenciaram essa situação. E eu deixo um recado muito simples. Quando a gente fala de comunicação eficaz, ela está ligada à escuta qualificada, totalmente ligada à escuta qualificada. Eu queria falar para os profissionais, voluntários, pessoas que atuam em qualquer que seja o ramo, que tenham uma escuta qualificada para com todos, mas nesse contexto que nós estamos falando, especialmente para o homem, mas escutando as palavras que muitas vezes não são faladas, que é a comunicação não verbal, e que muitas vezes os seus olhos dão o significado da sua dor. Então, que os profissionais tenham momentos para que possam agregá-los. Seja isso em grupo, seja isso em visita domiciliares, mas tenham um olhar para o olhar do outro. Isso nos possibilita um amor incondicional e sem julgamento. Sem julgamento, eu quero acolhê-lo. E é claro que existem ferramentas para que isso possa acontecer, mas para homem, os grupos de apoio em determinados locais, especialmente nas comunidades, em algumas que eu conheço, se torna um pouco difícil pelo acúmulo de funções que ele tem quando passa por essa situação e ele dispensar tempo para participar. Então, eu acredito que as visitas domiciliares por grupos de pessoas que sejam ótimos escutadores qualificados seja de muita riqueza. E para esses homens, eu sugiro, e inclusive antes dessa pandemia, eu contribuí com um grupo, com uma pessoa que a gente percebeu ele dessa forma, e quase todas as comunidades, Daniel, por incrível que pareça, têm grupos de apoio na própria comunidade ao sofrimento humano. Ou é a associação de moradores, ou é um grupo de capoeira, ou é um grupo de arte, ou é um grupo de. São vários grupos que essas pessoas não têm a função específica disso, mas indiretamente fazem essa acolhida. Então, o que a gente tem feito é buscar ser ponte, não ser muro, ser ponte para que essas pessoas possam chegar em alguém que ele tem mais afinidade, alguém que possa acolhê-lo. Então, eu queria pedir a esses homens, a essas pessoas que passam, esses homens que passam por essa situação, peça ajuda, peça ajuda. Ou para mim está difícil. As pessoas pensam que não, mas para mim está difícil. Veja alguém que é líder naquele local. Tem muitos líderes comunitários nessas comunidades, muitas pessoas que têm voz boa, voz de comunidade, que consegue repercutir com seu apoio. Procure essas pessoas, sejam elas leigas, religiosos, voluntários, profissionais. Não tema de pedir, porque eu tenho certeza que a sua dor pode ser diminuída pelo ombro de outro e simplesmente pela presença e escuta de outro. Eu tenho certeza. Né? Alexandre, muito obrigado. Eu te ouvindo agora, eu lembrei, né? A gente falou bastante da Cicely, né? E a Cicely gostava Sim. muito tinha proximidade, inclusive, com o Tolkien, né? Com a obra do Tolkien. Gostava muito do Senhor dos Anéis e ela Sim. particularmente gostava muito
na obra do Senhor dos Anéis, ela gostava muito da relação entre o Sam e o Frodo, né? Porque justamente por conta disso, né? Porque o Sam é aquele amigo leal e fiel que está do lado do Frodo, que carrega um fardo gigantesco, né? Que é levar o anel até Mordor para ser destruído. E o Sam não sai dele, não sai do lado dele em momento nenhum, né? E eu acho que tem muito a ver com isso que você trouxe, assim, né? Sem dúvida A nenhuma. resposta, talvez, para essa dor social é a gente, como indivíduo, mas também como sociedade, a gente dar os nossos ombros, né? E Exatamente. estar disponível para enxergar essas pessoas vulneradas em sua dignidade inalienável, né? Essa dignidade Exatamente. está lá, a gente só precisa reconhecê-la, legitimá-la e enxergá-la. Então, Alexandre, eu Ô, queria Daniel, te agradecer muito muito, obrigado. assim, pela tua disponibilidade. Eu adorei o papo e, e queria que você, de repente, falasse aí qualquer coisa que ficou, que de repente não mencionou, não sei. Indicação, você deu até a indicação de um texto, eu vou ver se ele tiver disponível, eu linko ele aqui na Sim, descrição. sim, Mas, enfim, deixar essas últimas palavras aí para você e a gente se despede depois. tá bom. Eu vou falar uma coisa breve. Uhum, Primeiro é repetir a fala de Cicely. O sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E segundo, eu queria deixar claro que o nosso objetivo, ao passar pela vida dos outros, não é somente acrescentar dias às suas vidas, mas de fato acrescentar vida a seus dias. Que a gente possa, na nossa pequenez, mas pensando no todo, que a gente possa acrescentar vida nos dias dos outros. uhum. É isso que eu deixo e desde já te agradeço muito, Daniel, Ah, imagina, eu que te por esse agradeço. momento, por essa possibilidade desse bate-papo. Ah, imagina, eu que te agradeço, Alexandre. Obrigado. Bom, agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Dizer para vocês, está aí na tela, Luto do Homem, @Luto do Homem em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e agora também no YouTube. Quem quiser conhecer mais o projeto lutodohomem.com. Alexandre, você quer deixar aí de repente alguma indicação aí para quem quer conhecer teu trabalho, entrar em contato, alguma coisa assim? Ah, sim, ok. O meu Instagram é Prof. Alex Silva, Uhum. é simples, Prof. Alex Silva, e por ele, se quiser me chamar para conversar, eu passo meu e-mail e a gente Uhum. troca ideia, tá Show de bom? bola. Obrigado, Alexandre, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente e até a próxima. Obrigado.